Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão na disciplina de Biologia. Como demos entrada na aula anterior, falamos sobre o estudo dos ecossistemas. E hoje vamos continuar a falar ainda de alguns preliminares antes de nós falarmos dos tipos dos ecossistemas. Sabemos nós que a Terra é o único planeta no sistema solar que oferece condições para a existência da vida. Até aos dias de hoje, ainda não se descobriu vida num outro planeta, a não ser um planeta Terra. E como é o único planeta que existe no sistema solar, onde existe vida, os diferentes seres vivos estão espalhados pelo nosso planeta, em várias regiões, em vários locais. E estes locais é que vai originar o ecossistema das diferentes espécies. A diversidade de animais e plantas que encontramos num determinado ambiente não é obra do acaso. Todos os animais e plantas estão dependentes do meio em que eles estão inseridos. Já vimos na aula anterior, falamos sobre alguns itens, falamos sobre a população, definimos o que é população, vimos o que é habitat, e vimos que o que é um ecossistema, não é? Certo? Então, os seres vivos de várias espécies encontram-se espalhados pelas várias regiões da Terra, ocupando diferentes ecossistemas, de acordo a quê? De acordo às suas características e estruturas. De acordo às suas características e estruturas, os seres vivos ocupam diferentes ecossistemas. Vamos falar aqui um exemplo das baleias. As baleias têm uma estrutura e as suas características e eles ocupam diferentes ecossistemas. As baleias não vivem na Terra. Na Terra até podem viver, mas num determinado espaço aquático, né? Num aquário, num zoológico, podemos encontrar uma baleia. Mas o seu meio ecossistema natural é no oceano, no mar, não é? Exatamente. Então, todos os animais, né, e plantas que existem na Terra dependem do seu meio. E vamos ver que, para além do seu meio, existe também uma outra condição. Vamos aqui ver que todos os animais e plantas estão dependentes das condições do meio. Estes meios que vamos defini-los como fatores abióticos. Já sabemos que o meio onde um determinado ser vivo ou um conjunto de população vive, vamos chamar de habitat. Então, os fatores abióticos vamos considerar os fatores abióticos aonde? Neste habitat. Então, as plantas dependem das condições deste habitat, que essas condições vamos chamar de fatores abióticos. E também existe uma outra condição, que é a relação que se estabelece entre si. A relação que se estabelece, que os seres vivos estabelecem entre si. Esta relação que se estabelece, vamos dar exemplo aqui da interajuda, o modo de alimentação, não é? Então, estas relações vamos chamar de fatores bióticos. Fatores bióticos, alimentação, ajuda entre si, são exemplos de fatores bióticos. E também vamos dar exemplo também de competição, né? E outras relações também que se estabelecem. Mas essas relações vamos chamar de fatores bióticos. Então temos dois tipos de fatores. Temos fatores bióticos, que são os fatores do meio, do seu habitat, as condições do seu habitat,
do meio em que se encontram, e tem os fatores bióticos, que são as relações que os seres vivos estabelecem entre si. Existe, para além desta relação, existe entre os seres vivos um assunto em que uma ciência, assim posso dizer, em que aborda com maior profundidade estes ecossistemas, tanto como os fatores, como também aborda com maior profundidade destes ecossistemas. Você sabe qual é esta área? Qual é? Exatamente, a ecologia. A ecologia, o que será? A ecologia é um ramo da biologia que estuda os seres vivos no seu meio natural, no seu meio ambiente natural, quer dizer, no seu habitat. A ecologia é um ramo da biologia que estuda os seres vivos no seu habitat. Podemos chamar habitat como seu meio natural, onde eles vivem. Mas também vamos ver que existe ainda alguns outros fatores. Os elementos dos ecossistemas, já falamos dos fatores bióticos e abióticos. Os elementos de um ecossistema são fatores bióticos, que incluem os fatores físicos e químicos do meio, das condições do meio. Os fatores abióticos, estamos a falar de fatores físicos e químicos, e os fatores bióticos incluem as relações que os seres vivos estabelecem entre si. Para além das relações, está também os tipos de seres vivos que vivem num determinado ecossistema. Então, estamos aqui a falar muito de ecossistema. Quais são os tipos de ecossistema que nós vamos encontrar? Vamos encontrar dois tipos de ecossistema. Vamos encontrar ecossistema. Vamos aqui apontar. Vamos encontrar ecossistemas aquáticos, e vamos também encontrar ecossistemas terrestres. Então, neste caso, terrestres, ok? Vamos ver também que os ecossistemas são muito variados, podendo atingir diferentes dimensões. As dimensões, estamos a falar de tamanho. Vamos ver que existem ecossistemas de pequenas dimensões, ou ecossistemas pequenos, restritos, como por exemplo, uma poça. Vamos aqui apontar. Uma poça, ok? Vamos ver também, podemos também encontrar diferente de outro tipo de ecossistema, um tronco de uma árvore caída, um tronco de uma árvore caída, e por aí fora. Então, podemos ver que estes ecossistemas também são variados, tendo em conta o seu tamanho. Aqui é uma poça de água. Isso sim, assim que está certo. Aqui é uma poça de água, um tronco de árvore caído. E determina também um ecossistema de pequenas dimensões, ok? Então, para a aula de hoje, vimos alguns elementos que fazem parte dos ecossistemas, tendo em conta o estudo que nós estamos a fazer, que é o estudo dos ecossistemas. E vimos também que o planeta Terra é o único planeta no sistema solar que oferece condições para a existência de vida humana, ok? E também vimos que existe uma ciência que estuda, né,
que faz o estudo dos seres vivos dentro do seu habitat ou meio ambiente. Qual é esta área? A ecologia, que é um ramo da biologia que estuda os seres vivos no seu habitat. E também vimos que existem dois grandes fatores na delimitação dos ecossistemas, que são os fatores bióticos e os fatores abióticos. Os fatores abióticos têm a ver com as condições que o meio oferece, condições físicas e químicas que o meio oferece, e as condições bióticas incluem as relações que existem entre os seres vivos, tais como tipo de relações, a alimentação, a interajuda. E também descobrimos agora que podemos considerar que existem dois tipos de ecossistemas aquáticos e ecossistemas terrestres. E também existem ecossistemas de pequenas dimensões, que eles podem atingir diferentes dimensões. De pequenas dimensões, citamos uma poça de água e um tronco de árvore caído, ok? Então, para hoje, foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês ali em casa estejam a fazer o acompanhamento da aula e estejam a se cuidar. Já sabem os conselhos: lavar sempre as mãos com água e sabão. Até ao nosso próximo encontro.